Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que tá aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Deixa eu aproveitar a pergunta do Dr. Peixoto aqui, que acho que vai ser a pergunta da maioria da galera, né? Acabou agora no Estádio do Café, a vitória do Vasco em cima do Londrina por 1-0, o Vasco assumindo a vice-liderança da Série B, Maurício Souza estreando pelo Vasco com vitória, mas uma atuação bem ruim do Vasco, né? Um jogo bem feio. Londrina foi mais perigoso que o Vasco, botou bola na trave, obrigou a defesa do Thiago Rodrigues, algumas defesas importantes do Thiago Rodrigues, até em falha do Thiago Rodrigues, quem falhou foi o ataque do Londrina, então o Londrina melhor do que o Vasco no jogo, mas o Vasco sendo eficiente, um golzinho do Raniel aos 3 minutos do segundo tempo, num dos raros momentos onde o Vasco conseguiu fazer uma saída de bola limpa. A jogada do gol termina com o Edmar cruzando, o Nenê tocando, o goleiro defende, o Raniel faz o gol no rebote, mas a construção lá de trás, saindo curto, usando o lado direito com o Quinteiro, o Everton, Figueiredo, até limpar essa bola para o Andrei no meio, que é quem abre para o Edmar. Essa mudança de corredor foi fundamental para o Vasco conseguir esse lance específico, o melhor lance do Vasco no jogo e o lance que definiu a partida. Não foi sequer o melhor lance do jogo, né? Mas foi o que saiu o gol. Aproveitando a pergunta do Dr. Peixoto, eu vi muita gente já fazendo esse tipo de pergunta aqui durante a live, né? Com a bola rolando. O que mudou? Que o pessoal via o Vasco saindo curto, e o Vasco antes saía em bola longa, mas já tiveram momentos com o Zé Ricardo, onde o Vasco saiu curto e buscou a bola longa depois, ou saiu curto e saiu sempre curto, e o gol, inclusive, saiu assim. E é uma questão que eu sempre falo, não tem certo ou errado. Tem o que você faz bem e o que você faz errado. Quando o Vasco acertou a saída, fez 1-0. Né? Então, correu risco em alguns momentos ali. O Londrina foi muito melhor que o Vasco na marcação. Talvez, se o Londrina não fosse um time que faz tanta falta, né, na transição, quando tá sem a bola e o Vasco inicia a transição, talvez o Vasco tivesse construído até melhor. Né? Porque o Londrina parou o jogo inteiro na falta. Quando o Andrei conseguia passar por um jogador, ele sofreu uma falta imediatamente. Então, assim, teve o fator Londrina também para dificultar essa saída do Vasco, porque ou dificultava ganhando a bola, ou simplesmente parava a saída do Vasco quando o Vasco via que o Vasco estava saindo. Então, um jogo pegado, um jogo difícil, o Londrina estava invicto no seu campo, e o Vasco consegue uma boa vitória, distancia ainda mais do quinto colocado. O próprio Londrina poderia colar no G4 e não cola, e o Vasco consegue ultrapassar o Bahia e assumir essa a segunda posição do campeonato. Mas vamos lá, o Vasco tentou em muitos momentos sair curto, e nem sempre conseguiu. Quando saiu limpo, saiu o gol. Quando tentou bola longa, teve dificuldade para ganhar essa segunda bola. E aí foi um dos grandes problemas do Vasco. Sempre que o Vasco não conseguia ganhar essa segunda bola quando esticava ou saía curto e era desarmado, o buraco entre os setores ficou muito grande. Teve uma indecisão muito grande, principalmente no primeiro tempo, entre quem ia fazer a primeira saída, não indecisão, mas uma indefinição sobre quem ia fazer essa saída junto com os zagueiros. O Vasco iniciou usando o Andrei, depois de um determinado momento, viu que não estava conseguindo sair, baixou o Edmar, e aí o Andrei, que era o primeiro volante, além de não compor a primeira linha de 3, passou a dar um salto mais para frente, com o Yuri vindo para primeiro volante e o Edmar compondo a terceira linha e o Andrei se lançando mais à frente. Foi assim que o Andrei construiu uma jogada pela esquerda, que ele quase consegue dar um passe para o Getúlio, ele dribla o jogador dentro da área e dá um passe ali para dentro, o goleiro corta. Uma outra jogada pela direita, ele, Peck e Nenê, que ele cruza e o Getúlio finaliza para fora. Então foram os melhores momentos do Vasco ali no primeiro tempo, quando o Andrei deu um passinho à frente e conseguiu não necessariamente qualificar a saída lá de trás, mas se aproximar um pouco mais do ataque, ter um pouquinho mais de liberdade. E acabou que no segundo tempo teve muito da estrela do Maurício Souza também. Na primeira alteração que ele escolheu, porque o Everton entrou na vaga do Gabriel Dias no fim do primeiro tempo por conta de lesão, mas no primeiro momento que ele teve a chance de escolher algo, o Maurício Souza, ele entrou com o Raniel na vaga do Getúlio e foi exatamente assim que saiu o gol do Vasco, com 3 minutos. O Raniel fazendo gol, empurrando ali para a rede só, né? Mas muito da estrela, né? Do que a gente falou. Depois disso, o Londrina continuou utilizando esse espaço que o Vasco deixava.
nessa indefinição de quem sai, muitas vezes os laterais subiam juntos e não conseguia recompor. Ou o Andrei e o Yuri subiam um pouco mais e não voltavam para recompor. E o time do Londrina é rápido, principalmente com o Caprini pelo lado esquerdo. Então conseguia... a pressão pós-perda do Vasco estava muito ruim. O Vasco perdia a bola, não conseguia recuperar, dava espaço para o Londrina, e o Londrina acelerava, verticalizava esse jogo, e toda hora aparecia ele próximo para finalizar. E aí contou com o pé errado, muitas vezes, dos seus atacantes, e com algumas boas defesas do Thiago, que chegou a falhar também num lance, um erro crasso, inclusive, que ele vai com o pé, falha, e o cara e o atacante sem marcação, sem goleiro, manda por cima. Não esperava, né, o erro do Thiago, e acabou não aproveitando. Então, um jogo ruim do Vasco, apesar da boa vitória, óbvio. Uma coisa é você analisar resultado. O resultado é lindo para o Vasco. Fora de casa, mantém a sequência de vitórias na Série B, dá uma tranquilidade para o Maurício Souza, que precisava estrear com vitória para não vir uma pressão que já estava acontecendo antes mesmo de estrear, antes mesmo de começar a trabalhar. Em relação a mudanças, muita gente que ficou... É algo que o torcedor tem muito isso, uma dificuldade. Já o Vasco estava com 4 volantes, né? O Dr. Peixoto falou aqui. O outro falou, não, o Vasco está com 3 volantes. O Vasco não alterou a sua estrutura depois da entrada do Matheus Barbosa e do Zé Gabriel. Na verdade, o Matheus Barbosa e o Zé Gabriel entraram para fazer a função do Yuri e do Andrei. Né? Ah, mas o Andrei estava em campo, garanto. Pois é, fazia a função de 10 do Nenê, que foi fazer a esquerda do PEC. Basicamente foi isso. E aí a gente não tem, que eu falo sempre aqui, a gente não tem que se apegar, não, fulano é volante. Depende, ele está volante, ele está meia. São jogadores de futebol. Se você botar o Rafael Vaz, como o Vasco já fez com o Jorginho, de centroavante, ele vai estar jogando de centroavante, não vai estar jogando de zagueiro. E foi o mesmo caso do Andrei. O Andrei é um jogador, um meia, que tem qualidade na construção. Ele foi adiantado para fazer a função de 10, o Nenê foi fechar o lado esquerdo, e depois o Eric entrou na vaga do Figueiredo para fechar o lado direito, com o Raniel mais à frente. Tanto quando o Vasco fechava no 4-4-2, o Nenê fechava exatamente pelo lado esquerdo. E depois, ali já no finalzinho, teve uma mudança. O Andrei foi para o lado esquerdo e o Nenê voltou para a meia central. Então não teve uma mudança de estrutura. Ele fechou a casinha no sentido de o Londrina era um time que vinha explorando muito o jogo aéreo, né? Vinha tentando pressionar no jogo aéreo. E ele entrou com o Matheus Barbosa e o Zé Gabriel para tentar aumentar essa estatura. Acredito eu. A minha leitura foi essa. E agora, também não deu certo. Porque tanto o Matheus Barbosa quanto o Zé Gabriel tiveram muita dificuldade na marcação, principalmente o Zé Gabriel, na hora de pressionar. A gente até falava aqui durante a transmissão. O Zé Gabriel muitas vezes marcando a distância, dando pulinho, mas sem aproximar, sem tirar espaço. E aí o Londrina continuou levando perigo e aí pecou mais uma vez nas finalizações. Até falei aqui, o Vasco teve muito mais sorte do que juízo ou competência no jogo de hoje. Foi talvez até mais demérito do Londrina do que um mérito do Vasco, apesar do gol ter sido uma construção muito bem feita desde a saída de bola, que era uma das deficiências desse time do Vasco.